Meus amados, vamos dar início ao nosso estudo nessa manhã. Nós iremos estudar o texto de Romanos 3, 21 a 26, olhando a justificação para a glória de Deus. Romanos 3, 21 a 26. Convido você a abrir sua Bíblia nesse texto, onde nós iremos meditar nesta manhã, assim louvando o Senhor e agradecendo a Ele. Pode ser. Cadê? Aqui. Então, Romanos 3, 21 a 26, fala assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 20, cadê? Aqui, isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs por seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus amados, a justificação pela fé. Por que você pode dizer, sou justificado? E o que isso significa para as nossas vidas? Ser justificado. Talvez para algumas pessoas não têm um conceito maior sobre o que é justificação. O que é justificação? Aqui, Zé. Há 2 anos atrás, você conhecia o que era justificação? Não sabia. Já tinha ouvido falar? Não tinha ouvido falar. Ok. Tá, ok. Na parte jurídica, por exemplo. Tá, ok. Na parte jurídica usa esse termo, né? A parte jurídica ele usa esse termo. É justo, foi justo. É justo, né? É justo. E esse processo de... Então, como que funciona esse processo diante de Deus? Porque, calma aí, vamos pensar em justiça. O meu pecado, o teu pecado, deveria ser pago por quem? Para ser justo. Não é meu? Então, não é, a dívida não é minha? Não é isso. O senhor vai lá, compra uma panela de pressão elétrica, daquelas bonitas, daquelas modernas, lá na Casas Bahia. Na Casa Bahia. Depois tem que mandar um desconto para nós aqui. Estamos divulgando, né? Aí você vai lá, está com o boleto para pagar, e você fala assim, tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Aí a gente fala assim, então você não tem dinheiro para pagar o boleto, então eu vou e pago para a senhora. É justo eu pagar o boleto da senhora? Não. Seria justo quem pagar o boleto? Mas quem pagar? A senhora que comprou, não é? A senhora que comprou. Esse é o processo de justiça, não é? Que a gente
A gente entende? Agora, vamos pensar no processo de justiça divina. Nós pecamos, aí vem Jesus, que é o nosso, ainda quem intercede por nós, né? Quem está nos defendendo, vai lá e paga a nossa culpa. É justo? Se a gente for pensar no sentido humano, não é justo. Porque o pecado é meu, quem deveria pagar sou eu. Ia faltar a cruz, né? Ia faltar a cruz. Bem lá, o imperador já tentou fazer isso, né? Quando perseguiu os cristãos lá, né? Onde teve a noite em chamas, lá em Roma, né? Onde queimou os cristãos em cruz, que faltou madeira nesse dia para queimar cristão na cruz, em cruz. E é interessante quando a gente pensa no processo de justiça, e o texto vai te falar de forma muito clara que nós pecamos, que nós somos falhos, mas Deus é o nosso justificador. E o processo de justificação que ele está tratando aqui não é um processo de ser igualitário. Não, é o processo dele ir e pagar por nós. Ele é o nosso justificador. Nós não tínhamos condições de pagar uma dívida tão alta, e ele veio e deu por nós. Ele é o quem nos justifica, porque nós não tínhamos condições e ele veio e pagou por nós. Vivemos uma sociedade marcada pelo desempenho. Você vale o quanto você tem, o quanto você pode desempenhar, fazer, das atividades que você faz. Você tem valor o quanto você tem condições de me favorecer, o quanto você tem um desempenho maior ou melhor. As pessoas valorizam, elas são valorizadas pela conquista que elas apresentam. Chega aqui uma pessoa, um juiz, um cirurgião, né? Para muitas pessoas, fala assim, essa pessoa ela é mais do que outra pessoa que é só aposentado. Não é, né? Não deveria ser, pelo menos, né? Pelo menos no reino de Deus não deveria ser, né? Todos são iguais diante do Senhor. Mas para a sociedade em si, né? Ou doutor, né? Ou sei o que tal, né? As pessoas são valorizadas pelo quanto elas têm, o quanto elas podem, o quanto elas têm condições financeiras ou monetárias, ou até de executar tarefas. Mas na vida espiritual, Deus trabalha diferente. Deus trabalha diferente. Aqueles que não são, se tornam. Aqueles que eram os últimos vão ser o quê? Os primeiros. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de pagar. Nós não tínhamos condições de executar. E vem o Senhor Deus com sua misericórdia e é o nosso justificador, é quem faz a nossa parte. Eu ouvi uma palestra e nessa palestra o pastor que estava ministrando a palestra, ele falou assim que em algumas culturas, a parte cultural, quando faziam um acordo entre dois chefes de clãs, por exemplo, dois chefes de agrupamentos, eles pegavam, construíam um altar, colocavam uma ovelha em cima daquele altar, matavam a ovelha e tacavam fogo. E eles ficavam rodeando aquele altar, os dois, um de cada lado, e eles falavam, se eu não fizer a minha parte, seja feito comigo o que foi feito com a ovelha. E a outra parte também falava, se eu não fizer a minha parte dessa aliança, que seja feito comigo o que foi feito com aquela ovelha. Se nós olharmos para o cristianismo, foi feito alianças também para conosco. Mas Deus cumpriu a parte dele, certo? Não cumpriu? Então, o que deveria ser a nossa parte? Seja feito comigo o que foi feito com a ovelha. Mas Deus cumpriu a parte dele e também veio e cumpriu a parte nossa em Cristo Jesus. No Deus que se encarnou, que se fez homem e representou agora a humanidade diante do Senhor Deus, fazendo e cumprindo a parte do homem, cumprindo o nosso lado também.
Então Deus ele fez a aliança e ele cumpriu a dele e a nossa. Esse processo de justificação é tão importante, que Lutero lá isso já escreveu falando assim, ó, o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. A justificação é tão importante que é a forma que a igreja vai permanecer ou vai cair. Permanecer porque ela pode ficar fundada e alicerçada nisso, ou ela pode cair porque ela pode querer merecer a sua salvação, merecer pagar pela sua dívida, ter o mérito da sua justificação. E quando nós assumimos essa conta para nós pagarmos, nós não vamos conseguir pagar, porque ela é impagável, ela tem um preço muito alto. João Calvino chamou esse assunto, né, a justificação, sobre a principal dobradiça sobre a qual gira a religião verdadeira. A principal dobradiça que gira a religião verdadeira. E aí, se a gente pensar na dobradiça, ela tem um pino, né? Ela tem o pino que segura as duas partes. A justificação seria esse pino que segura as duas partes, que liga a parte do Senhor e a parte do homem. A justificação é esse centro aqui, essa centralidade. Porque se nós não nos sentimos justificados por Deus, o que nós vamos querer fazer? Vamos querer pagar. E vamos querer cumprir para pagamento. E quando nós queremos cumprir para pagamento, nós iremos nos frustrar e nós não iremos conseguir desempenhar esse papel adequadamente. A justificação é um processo que vem do Senhor para nossas vidas. Alguns teólogos trabalham que essa justificação é a centralidade da teologia paulina, por exemplo. Nós vamos entender o que é predestinação, eleição, nós vamos entender o que é persistência dos santos, nós vamos entender o que é o céu, se nós entendermos o que é justificação. Sim. Sim, pagamento pela salvação. Sim. Perfeito. Deixa eu só falar para o pessoal de casa entender o que o Valdemir falou aqui. Ele falou do processo de... quando Lutero estava no processo de... Antes da reforma ainda, né? Trabalhando na reforma, que essa justificação era feita por pagar indulgências, né? Ou por pagar promessas, ou executar tarefas, né? Subir a escada para pedir joelho. Foi no momento onde ele teve a maior consciência de que essa justificação ela não pode ser feita por obras humanas, né? Sim, até eles tinham uma fala, né, que quando a moeda cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Então, eles tinham uma frase que era bem peculiar sobre isso. Então, quando uma alma cai no gasofilácio, ou uma moeda cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. E esse é um processo que, se a gente for observar, é um pagamento, é uma justificação. Tenho uma dívida, eu vou ser justo e vou pagar essa dívida, vou deixar igualitário as duas balanças. Mas esse é um erro que não é possível, não é plausível essa ação. Fala, Marcos. Sim. Perfeito. Sim. Nós não somos, nós não temos condições de auto-perdão, né? Pelo contrário, só iremos receber o perdão através de Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra forma de receber o perdão, a justificação pelos nossos pecados através de Cristo Jesus.
se não for através de Cristo Jesus. E isso é peculiar para nós, porque quantas vezes você já cometeu um erro, um pecado, e o teu coração ficou pesado sobre aquele pecado? Quantas vezes a gente comete alguma coisa, fala alguma coisa, pensa alguma coisa, faz alguma coisa, e depois o teu coração fica angustiado por causa daquilo? Isso nós falamos que é o Espírito Santo nos incomodando. A quê? A corrigir o erro, certo? A corrigir o erro. Mas quando eu pequei, eu perdi minha salvação? Mas não tem como chegar diante de Deus com pecado. Então, quando eu pequei, eu perdi minha salvação? Então, eu posso, se eu morrer antes de pedir perdão, me arrepender, como é que fica? Hã? Perfeito. Hã? Salvos. Perfeito. Fala. Sim. Perfeito. Esse é o processo. Ele nos justificou naquela cruz. Isso. Perfeito. Deixa lá a oferta, vai. Perfeito. Perfeito. E é interessante que o processo de justificação não é o processo humanitário que a sociedade fala aí. Tá? Porque o processo humanitário que a sociedade fala é assim, né? É quase, eu já fiquei imaginando assim, Jesus lá diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, fala assim, não, olha só, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai querido, o Otoniel pecou porque ele é pecador, ele é falho, ele não tem condições de viver sem pecar, né? O senso humanitário falando, né? Quase que como a pessoa que foi lá que roubou o celular, que matou o cara, a pessoa, ao roubar o celular, ele fala, não, olha, senhor juiz, a sociedade fez isso com ele, porque a sociedade gera pessoas más, e ele não tem condições de não matar, de não roubar, para tomar uma cervejinha, ou para fazer alguma outra coisa semelhante a isso. Né? O senso humanitário fala isso, que a sociedade ela é geradora, não importa a classe social, a sociedade ela é geradora de pessoas que vão cometer crimes. Ela gera. Esse é o senso humanitário. Deus não está ouvindo isso de Cristo Jesus lá no céu. Mas está ouvindo o quê? Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Ele pecou e morreu antes de pedir perdão, por exemplo. Mas o meu sangue já lavou ele naquela cruz. A ação de Jesus veio nós. Nós temos uma dívida? Sim, temos uma dívida. Mas ele veio e nos perdoou, através do seu precioso sangue. Mas e o arrependimento? O arrependimento, sim, ele é importante para nós estarmos em paz com Deus e em paz com as pessoas. Perfeito. Uhum. Sim, perfeito. É importante a gente ter a clareza, porque ele fala de uma ação nossa de confessarmos, certo? Agora, quantos pecados nós nem conhecemos e nem sabemos que nós cometemos? Isso. Perfeito. Então. Perfeito. É plenamente cabível aqui. E o processo é para nós reconhecermos a nossa fragilidade humana, que nós somos pecadores, e como pecadores, nós precisamos completamente de Cristo Jesus para nos perdoar. Porque sem uma ação dele, nós não temos a mínima condições de chegarmos diante do Senhor Deus.
Isso. Uhum. É o trono de justiça do Senhor, né? A justificação, ela é para a glória de Deus, não é para a glória humana, né? Olha só, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, a justiça de Deus é revelada em Cristo Jesus. A justiça de Deus, ela é revelada em Cristo Jesus. Veja só o que diz o versículo 21. Mas Deus mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela foi revelada através de Cristo Jesus. Né? E isso é um processo, ela se manifestou. A justiça não é minha, a justiça é de Deus. E Deus, ele não pode mentir e voltar atrás. É uma das questões que Deus não faz. O que Deus não pode fazer? Deus não pode fazer algumas coisas. Mentir, errar, falhar, negar a si mesmo, tudo que vai contra ele mesmo. Ele não pode fazer isso. Né? O que Deus pode fazer? Tudo o que não vai contra ele e contra a sua palavra. Ok? Então Deus, ele é o Deus pleno e perfeito. Mas ele não pode negar a ele mesmo. Eu não existo. Não tem como, né? Vai contra ele mesmo, né? Vai contra ele mesmo. Não tem isso, no processo divino não existe isso. Então, ele tem uma justiça e ele manifesta a sua justiça a nós. A sua justiça se manifestou. Como se manifestou a nós? Colocando o peso da nossa culpa em Cristo Jesus. E por isso que precisou Cristo se encarnar, se tornar homem. Porque quando ele se torna homem, o que acontece? Ele agora é o representante da humanidade. É o Deus encarnado. É o homem é o Deus que se tornou homem. E esse Deus que se tornou homem agora é o representante da humanidade, que era sem pecado. E esse é um processo bacana, porque nós vamos encontrar lá que por meio de um só homem entrou o quê? O pecado. E por meio de um só homem, que é Jesus Cristo, o justo, veio o quê? A nossa salvação, a nossa redenção. Então, por meio de um homem entrou o pecado. Mas por meio de um homem também, Jesus, Deus encarnado, veio a nossa redenção, a nossa justificação. Sim. Quando estava naquele cenário pela lei, pelos profetas, a Bíblia, quando fala em gente que às vezes não conhece a Bíblia, vai pensar em outra coisa, como dizer, mas os guias aí são exatamente a lei dos profetas. As leis dos profetas, perfeitamente. Que era dada por Deus através dos profetas. Né? Sim. Nessa colocação também a gente vê a profundidade da colocação do apóstolo Paulo. Com riqueza. Voltando um pouquinho do início que você Sim. começou a fazer a sua palavra, você deu aquele exemplo do pessoal comprar uma panela e tal, e outro paga. Uhum. Pelas leis dos homens, aquele que pagou é certo de fato, e não de direito. Sim. É a lei dos homens. Tá, certo de fato e não de direito, ok. Salvos por Jesus, sabemos que só através da nossa fé em Cristo Jesus é que nós podemos ser justificados. Amém. Através da nossa fé em Cristo Jesus, a gente pode ser justificado. Percebe que o texto, versículo 21, fala mais agora. Então, Paulo inicia uma nova etapa na revelação divina que ele está escrevendo aqui para nós. A justiça de Deus não é uma qualidade vingativa, mas um dom gracioso. Ela se manifestou sem lei, ou seja, independentemente da observância humana à lei mosaica, contudo, não é contrária à lei. Ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas.
Toda a Escritura aponta para Cristo Jesus, que é o nosso justificador, quem pagou pelos nossos pecados. Então, ela não estava na lei Cristo, nesse processo, mas toda a Escritura vai apontar para Cristo, o nosso Salvador. E agora, sem a lei, nós somos justificados, mas não contrário à lei. Percebe que Cristo não vai contra a lei, mas ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir toda a lei. Ele cumpriu em nosso lugar. Perfeito. E até é interessante, quando ele fala de sacrifício e altar, ele está mostrando e está apontando para quem? Para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista ao ver Jesus. Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele paga pelos nossos pecados. Jesus, ele veio cumprir isso, pagar pelo seu pecado. É o nosso justificador. Calvino, ele comenta o seguinte: a justiça que é aprovada por Deus não está em nós, mas em Cristo. E nós a recebemos pela fé. Então, o processo vem de Cristo para nós, e nós a recebemos com fé. O processo vem de Deus a nós. É um processo que vai trabalhar essa interação em nossos corações. A busca pela justiça, pelo bem e pela harmonia interior é uma constante corrida, tanto da filosofia quanto no processo da psicologia, por exemplo. Ela vem e sempre foi a indagação do homem. Como que eu posso ser salvo? Como que eu posso ter a redenção? Como que eu posso ir para o céu? E prova disso, você vai ver muitas religiões aí espalhadas, muitas igrejas, muitas denominações, propagando, faça isso, faça aquilo, compre tal coisa para você ir para o céu. Realize tal tarefa, abra mão de tal ação para você ir para o céu. Venha à nossa igreja para ir para o céu. Essa é uma indagação de todos nós. Como que eu faço para ir para o céu? Se você não faz agora, você já fez algum dia. Né? Como que eu posso ir para o céu? Perguntaram para Jesus, né? Mestre, né? Como que eu faço para ir para o céu? Segue os mandamentos? Sigo todos os mandamentos. E mais ainda, eu tenho alguns que achei que estava faltando lá, sigo alguns próprios meus aqui. Né? O jovem rico lá, está aí, o jovem rico. E aí ele fala, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E aí, segue-me, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. O processo que vem de Deus para nós é mostrar para nós que nós precisamos de Cristo Jesus. Sem Cristo não há justificação, não há redenção, não há purificação, não tem como. Até diga de passagem, né, esse é um processo que devemos aprender. Porque nós somos acostumados numa cultura onde você paga, você tem. Se você não tem dinheiro para pagar, você não tem. Estamos acostumados numa cultura do comércio. E nós queremos trazer essa parte também para Deus, também do comércio. Senhor, eu vou pagar agora a minha salvação. Eu fiz 3 coisas erradas, mas eu vou fazer 5 certas, tá, Senhor? Então, para dar aquela balanceada na balança, dar uma equilibrada na balança, né? Eu fiz uma coisa má para a pessoa, mas eu vou dar um prato de comida aqui para essa outra pessoa aqui, para deixar meio que, né, Senhor, fez uma mentirinha lá, dou uma coisa boa aqui, então vamos somar aqui para me ficar de bem com o Senhor, ter uma coisinha boa aqui na balança, para o meu lado, obviamente, né? Mas não é assim. Cristo pagou completamente. Muitas correntes dessas ciências, por exemplo, humanas e humanitárias, querem entender esse processo da salvação pelo processo humanitário, mas isso não é possível. O Evangelho que mostra alívio para a alma,
É o Evangelho que mostra e que nos deixa em paz com Deus. Esse é o grande processo da justificação. Nos trazer paz com Deus. E por isso que muitas pessoas andam com a alma atribulada. Porque não tem paz com Deus. Porque não se sentem perdoados, não se sentem amados, não se sentem transformados pelo Espírito Santo. E esse processo de ter paz com Deus é deixar nossa alma a Ele, a lavar-nos, a nos purificar através do sangue do Cordeiro. Isso que é maravilhoso. A paz de Deus em Cristo Jesus. Esse é o processo. O processo da humanidade e que muda uma sociedade é a paz com Deus. E diga de passagem, é interessante esse processo aí, porque na Coreia, por exemplo, do Sul, aonde teve o grande avivamento, o avivamento não começou só com oração. O avivamento começou com arrependimento dos pecados. Porque isso traz paz com Deus. Em conversão, para trazer paz com Deus. E o verdadeiro avivamento não é um processo de só música. Verdadeiro avivamento não é um processo só de erguer a mão, ou bater palma, ou não bater palma, ou de entregar dízimo, ou não entregar dízimo. O verdadeiro avivamento é ter paz com Deus. E essa paz excede todo o entendimento. Não tem como entender isso, porque eu não paguei, eu não mereci, eu não tenho como merecer isso. E vem o Senhor, nosso Deus, e fala assim: olha, eu recebi a justificação do teu pecado através de Cristo Jesus. E eu te perdoo. Em Cristo Jesus. Isso excede. Eu não consigo compreender. Por que o Senhor está me dando isso? Porque eu quero. Porque eu te amo, porque eu quero te dar. Ele fala: não, mas eu não mereço. Não merece mesmo. Está certo, não merece. Mas é em Deus, na sua graça e amor infinito, e nos perdoa. E nos justifica. Isso muda a nossa condição de separados, inimigos de Deus. Porque quem não é com Deus é contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus. Somos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, nosso Salvador. O mundo, os não cristãos ainda, não entendem isso, porque o próprio apóstolo Paulo diz: a palavra de Deus é loucura para os... É loucura. A palavra de Deus é loucura, perfeitamente. Essa é a palavra certa, Marcos. É loucura. A palavra do Senhor é loucura. Tem uma dívida. Nós que somos, graças a Deus, Perfeito. não entendemos, a pessoa não aceitar, não ver a maravilha que o Senhor Deus que criou tudo neste mundo. Aleluia, irmão. Deus criou tudo e nos criou, e agora vem e paga o preço por nós. Isso é maravilhoso. A fé cristã não descarta o sofrimento humano também. Tá? A fé cristã não descarta o sofrimento humano. Contudo, ela traz respostas divinas para nós, para o nosso coração. E diga de passagem, resposta e alívio por dor que nós, de outra forma, não teríamos como acessar na profundeza da nossa alma. Nós falamos em terapia, por exemplo, tratamento terapêutico, psicológico, de coisas que estão mais em cima. Mas quem pode prescrutar, quem pode vasculhar o mais profundo da nossa alma é o Espírito Santo. Ele que vai mais fundo. E o Salmo 139, por exemplo, fala de forma muito clara sobre isso. Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar.
Imagina, pode ajudar aí. Ajuda é sempre bem-vinda. Nesse ponto em que você está chegando, o próprio apóstolo Paulo nos diz aí no capítulo 5, Que texto você está usando? justificação pela fé e paz com Deus, né? Capítulo 5, versículos 7 e 8. De Romanos? Tá. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz É Romanos? Desculpa, Marcos. 5:3. Tá. perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque é o amor de Deus. É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo outorgado. Amém. Glórias ao Senhor, né? Glórias ao Senhor. Percebe que ele vai trabalhar o conceito de que vem do Senhor. Ele começa o versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a justificação, ela traz o quê? A paz com Deus. E é interessante que Isaías vai falar que quando nós estendemos nossas mãos e elas estão cheias de sangue, o que o Senhor faz? Ele vira o rosto. Ele vira o rosto. É quase como se colocasse alguma coisa nojenta. Ele né, vira o rosto. É claro que é uma forma simbólica, porque Deus não tem rosto, Deus é espírito, mas para nós entender que Deus tem repulsa dos nossos pecados. Porque Ele é santo, plenamente santo. Mas a justificação que ocorreu em Cristo Jesus para as nossas vidas nos dá paz com Deus. Então nós já chegamos ao Senhor, né? Após a justificação de Cristo, o que acontece? O Senhor nos acolhe. Porque agora nós estamos em paz com Ele. Nós não temos mais dívida com Ele. Ele pagou toda a nossa dívida, né? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O processo da nossa salvação é maravilhoso. Por isso que isso é cerne no cristianismo. Isso é cerne da nossa vida. Porque quando vem o acusador querendo imputar para nós peso sobre o pecado cometido, o que nós temos que já fazer diante do acusador? E esse acusador muitas vezes é a nossa própria, né, a nós mesmos querendo justiça própria, querendo justiça humana, da forma que o homem vê justiça. Somos filhos do Senhor. Nós devemos entender o processo dessa justificação e dizer, olha, o sangue de Jesus já me lavou, já me remiu, eu já pedi perdão a Deus por esse pecado, não há mais peso, não há mais imputação a mim sobre isso, nenhum mal sobre isso. Os nossos erros e acertos, eles vão e devem estar diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos perdoa. Ele nos redime com o seu precioso sangue para a glória dele mesmo. Nosso texto base, veja os versículos 22 e 23. E ele fala assim, olha, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos, e o quê? E sobre todos os que creem. Não é para todas as pessoas, mas ele qualifica quem são esses todos. Quem são esses todos? Todos os que creem. E esse que crê não é só dizer assim, eu acredito que Deus existe. Tá? Não é isso que ele está falando. Não é só pensar num Deus que existe. Eu creio em Deus porque Ele existe. Não, esse crer é ter a sua vida completa diante do Senhor. Porque não há distinção, pois todos pecaram
e carece da glória de Deus. E é tão interessante que as Escrituras, ele vai trabalhar um conceito bíblico para nós num processo igualitário. Qual que é o processo igualitário aqui? Todos nós somos pecadores. Nenhum aqui nasceu sem pecado. Todos nós, independente da raça, da cor, da condição social, independente se nasceu no primeiro mundo, terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo, independente de nada, de nada, todos nós somos pecadores. Ele coloca toda a sociedade em um único parâmetro, pecador. E aí ele vai trabalhar o processo de transformação do pecador. Todos nascemos desgarrados do Senhor. E o processo, e por isso ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como que vem a salvação para nós? Mediante a fé, está ali, vem essa justificação mediante a fé, para esses que o Senhor Deus dá a fé. A fé não brota em nós como uma erva daninha que nasce sem ser plantada. Mato que nasce sem ser plantado, né, Zé Carlos? Olha como que mato nasce, gente do céu, olha, se mato fosse de comer, não ia ter fome nessa terra. Não ia ter fome nessa terra, porque mato nasce. Você está capinando 2 quadras, agora você termina, você já tem que voltar e começar de volta, de novo. Porque, meu Deus do céu, como que nasce, cara? Nasce demais. Ainda se der uma chuvinha, então, meu Deus do céu, é que brota bonito, vem bonito, né? Bem bonito. A justificação não é como o mato, que nasce do nada. É através da fé, que é dom de Deus. A fé não é nossa, a fé vem de Deus para nós. A fé é um dom de Deus. Então, esse processo todos eles se qualificam, todos os que creem. Então, esses que creem, todos eles vão ser justificados sem distinção. E aí o processo sem distinção não importa o quê, todos esses vão ser justificados. Uma feita eu estava conversando, evangelizando uma pessoa, e ele falou assim, pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu pecado. O senhor não conhece o que eu já fiz. Deus não pode me perdoar. O senhor não conhece. E realmente eu não conhecia. Eu não conhecia. Mas essa qualificação para nós aqui, ele está dizendo, olha, não importa o quê. Não importa quando. Não importa o que foi. O que importa é quem é o teu justificador. Pensa assim, você está devendo uma dívida de R$1 milhão. Chega o Otoniel e fala assim, eu vou pagar a tua dívida de R$1 milhão. Aí você olha assim e fala assim, não tem aonde cair morto. Né? Vai pagar minha dívida de R$1 milhão? Mas nunca. Né? Não tem onde cair morto, vai pagar o quê? Né? Olha a conta dele lá, está no vermelho já, né? Dia 15 já está no vermelho. Né? Agora, se chega aí, né, uma pessoa que é bilionária, trilionária, e fala assim, eu vou pagar o teu R$1 milhão. Você fala, opa. Ele tem bala na agulha para falar isso, né? Ele tem bala na agulha, ele tem dinheiro. Aí você fala assim, é mesmo? Mas como que eu te pago? Não, eu vou pagar e não vou lhe cobrar nada. Tá pago a dívida. Paguei. Falei, obrigado, meu irmão. Obrigado. Se eu puder te recompensar de alguma forma, você me fala, você fica grato e tal. Ok? Esse que, no segundo exemplo, tinha condições de. Agora, Jesus Cristo tinha condições de pagar pelo seu pecado, para te justificar? Claro que tem condições, plenamente. Ele pagou naquela cruz, por nós.
Não ficou nenhum resquício da nossa dívida para que nós pudéssemos pagar. Nada, 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 nada. Ele pagou completamente. Não coloca a tua justificação em quem não pode pagar a tua conta. Tem muitas pessoas querendo colocar em si mesmo, ou na igreja, ou na religião, ou na tradição, ou em qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus. A tua dívida não será paga. Porque a nossa conta será paga completamente e unicamente por Cristo Jesus. E isso daqui não importa a nossa dívida, qual o tamanho dela é, pois os que creem, porque não há distinção. Todos os que creem vão ser justificados igualitariamente através de Cristo Jesus. Não há perdão tão alto que não possa ser dado. Não há dívida tão alta que não possa ser paga. Ele pagou completamente a nossa dívida. E isso mostra aqui encontramos o meio pelo qual a justificação nos alcança. É pela fé. E não é uma fé de um mérito, mas é a fé do Senhor. Nem nenhuma obra também não pode ser feita a nossa justificação, mas a mão vazia que recebe o dom de Deus. O que você tem para oferecer para o Senhor? Nada. Talvez lá num momento de insanidade mental, dos pensamentos, lá internado, quase a ponto de morte, você possa até ter falado assim, né? Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te servir, né? Já ouvi pessoas falar isso daí, em leito de morte, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Né? Contando que o Senhor gosta, né, de coisas estragadas, quebradas. né? Mas Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, bondade e amor, Ele pode curar, pode. Mas não é porque você está dando alguma coisa para Ele, a tua vida. Né? Então. Não, e algumas vezes Deus manifesta a graça que nós chamamos de graça comum, para até abençoar essas pessoas também. Deus pode. E Ele faz algumas vezes. E tem pessoas que recebem e não vai servir ao Senhor, e Ele faz pela sua graça maravilhosa. Ok, tudo bem. Vai servir para condenação lá no futuro. Ou para justificação ou para condenação. O processo é o mesmo. Deus vai agir. Seja para salvação ou para condenação. Eu vou te servir, depois não serve, vai ser para condenação. Aquele milagre foi para condenação. Está vendo aquele dia lá? Eu te curei e você não veio me servir. Então, está aí. Né? Mas, aí só concluindo. E aí vem o Senhor nosso Deus e trabalha em nós no processo de você não tem nada para me oferecer, mas eu estou lhe oferecendo tudo. Não é parcial, é tudo, é completo. Porque a tua condição estava vazia, a tua vida não tem condições de pagar nada diante do Senhor. Nós somos como aquelas ovelhas imperfeitas, que não podem ser levadas a sacrifício. E essas ovelhas imperfeitas agora são justificadas diante do Senhor e cuidadas pelo próprio Deus. Inserido nesse contexto, é interessante a gente fazer uma comparação com o tempo. A gente sabe que o tempo é preciosíssimo, né? Porque daqui a pouco nós estamos aqui também. Sim, perfeito. Dentro desse contexto, as pessoas, uma parábola da semente, né? Algumas vão receber, outras não vão receber. Eu estou até trazendo agora o Beledão, que caiu ali na Índia. Em menos de um minuto, algumas pessoas estavam ali dentro, só em relação a Deus. Era ali poucos segundos para chegar a Deus. E mesmo que aparentemente nós tenhamos aqui ainda um tempo aqui para poder fazer essa reflexão, né? Ele não é tão grande assim. Ele está assim, está sendo. O tempo cada dia é mais curto, né? Cada dia é mais curto. Assim como o tempo para a nossa aula também já esgotou. Né? O tempo, mas cada dia é um dia menos para Jesus voltar. Cada dia é um dia menos. Então devemos olhar esse aspecto da teologia como um aspecto de esperança viva para o nosso coração e para a nossa alma. A justificação
é algo gracioso, é algo pessoal. É meu com o Senhor Deus vem e derrama na minha vida a sua justificação. Trazendo o quê? Cuidado, verdade e amor. Deus nos acolhe como somos, mas não nos mantém como somos. Ele nos transforma com o seu cuidado, com a sua verdade e com o seu amor. Lá em Curitiba, nós íamos num lar chamado Emília Schneider, que é um lar da igreja presbiteriana lá de Curitiba, de acolhimento de crianças crianças de risco em estado transitório. O juiz determina que as crianças sejam tiradas do convívio familiar, por questões de droga e tal da família, e vai para esse lar, aguardando a reabilitação daquela família a receber novamente a criança. Ou a criança dali pode ir para a adoção, mas lá não é o processo de adoção, lá é só criança transitória. Mas eu estou citando isso aqui, sabe por quê? Porque nossa igreja lá na Vila Americana, nós íamos, de vez em quando, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, fazer a comemoração dos aniversariantes daquele semestre daquelas crianças. Semestre, o trimestre, não lembro certo. Mas nós íamos periodicamente lá fazer a comemoração dos aniversariantes daquelas crianças. E nós íamos com brincadeiras, com bolo, com salgado, refrigerante e tal. E era muito comum, quando nós íamos, as crianças chegavam, abraçavam a gente, vinha tudo para perto da gente e tal. E algumas crianças que tinham recém-chegado antes da gente ter voltado, era a primeira vez que estava vendo a gente, elas ficavam mais distantes, mais arredias. E aí a gente perguntava para o pai social, né, que lá tinha um pai, era casas, né, era casas com famílias, cada pai tinha 10 crianças, ficava com 10 crianças. E aí a gente perguntava para o pai, né, aquilo ali é novo? Chegou semana passada, está aprendendo aqui ainda. Ele não tinha amor, ele só tinha violência, ele não tinha cuidado, ele só tinha o descuidado, né, o Antônio, né, a exposição ao mal. E aí ele ia aprendendo a amar, né, aí ia receber amor e carinho. Da outra vez que a gente voltava, aquela criança já vinha e abraçava a gente, já estava aconchegada com a gente, já estava próximo da gente. Por quê? Porque ela foi recebendo amor. Ela foi recebendo cuidado, foi recebendo amparo. Da mesma forma, nós, sem Deus, somos essas crianças, né, como essas crianças que estavam violentadas, sofrendo abusos e assim por diante, longe, rebeldes, e agora com o amor do Senhor Deus, nós somos quem? Nós somos aquelas crianças que são transformadas e que o amor reconstrói vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é maravilhoso. Ele nos fortalece a continuarmos a jornada. Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele nos dá o seu amor, porque Deus é amor e cuida da nossa alma aflita e cansada. Que possamos entender esse conceito, possamos entender essa verdade, esse grande amor de Deus que veio por nós para nos salvar e nos transformar, e remir o nosso coração, e transformar nossa alma para a glória dele mesmo. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez. Glórias ao Pai, ao teu nome, o Deus amoroso que o Senhor é, o Deus de verdade, o Deus da palavra. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pela tua palavra, a palavra viva, palavra que aquece o nosso coração, ó Pai, nesse dia frio, gelado. Ó Deus, obrigado porque em Cristo Jesus nós temos a justificação, a salvação, a reconciliação com o Senhor. Louvo, ó Pai, o teu nome, porque tu és o Deus amoroso, Pai querido, que nos ampara e nos fortalece. Continue, ó Pai, assim, alimentando, ó Pai, a nossa alma com a tua verdade, alimentando, ó Pai, o nosso coração com o teu cuidado divino e permanente sobre cada um de nós. Ó Deus, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos enche de amor e cuidado
amparo e verdade. Que possamos entender, ó Pai, a Tua grandiosidade cada dia mais. Possamos entender, ó Pai, a nossa pequenez e quanto nós somos carentes do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado a todos, que Deus os abençoe e os guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha nos alimentar com a sua verdade maravilhosa, permanente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom domingo a todos.